Olá, nono ano, bem-vindo de volta. Eu sou a professora Sofia e hoje a gente vai corrigir atividades. Como eu falei com vocês, as atividades foram tiradas desse livro aqui do ano passado. Eu passei para vocês ainda antes da gente entrar em quarentena, antes da gente entrar nesse isolamento social. Em uma turma, eu acho que eu consegui corrigir o exercício, então essa turminha já está dispensada. Mas em algumas turmas não deu tempo de corrigir. Por isso, eu postei novamente a mesma atividade e pedi para que quem já tinha feito a atividade no caderno, que refizesse oralmente só para relembrar do conteúdo. E quem não tinha feito a atividade na época, aí sim ia ter agora o trabalho de abrir o caderno e fazer a atividade toda. Então, vamos lá para a correção. Número 1. Identifique cada uma das mudanças de estado físico da água mostradas nas fotografias como evaporação, ebulição ou condensação. Aí aqui tem as fotografias, ó. Roupinha secando no varal é evaporação. Aqui, a lava de um vulcão atingindo o mar, isso é ebulição, a água está fervendo, né, atinge altas temperaturas. E aqui embaixo duas imagens. Vapor de água condensando no espelho do banheiro e aqui vapor de água formando as nuvens. Isso é condensação. Número 2. Observe os diagramas a seguir que mostram as mudanças de estado físico da substância pura chumbo sendo submetido a aquecimento. Aqui o gráfico do chumbo sendo aquecido e depois do resfriamento. E aí pede a temperatura de fusão do chumbo, a temperatura de ebulição, o estado físico aos 5 minutos, o estado físico aos 15 minutos, o estado físico aos 30 minutos, o estado físico aos 40 minutos. E por fim, o estado físico aos 55 minutos. Agora sobre o resfriamento. Letra A. A temperatura de liquefação, que é o mesmo que condensação. E a temperatura de solidificação. A questão 3 diz: galho e rubídio são dois metais visualmente muito parecidos. Eles apresentam as seguintes propriedades físicas. Aí aparece aí temperatura de fusão, ebulição e a densidade de cada um deles. Considerando esses dados, sem variação de pressão, responda. Letra A. Qual é o estado físico dos dois metais em um dia com temperatura igual a 25 graus Celsius? Só olhar na tabelinha, todos os dois estão no estado sólido. Qual é o estado físico dos dois metais em um deserto com temperatura de 45 graus? Os dois ficam no estado líquido, já que a temperatura de fusão do galho é 29,8 graus e do rubídio é 39 graus Celsius. Então, 45, todos os dois já estão no estado líquido. Letra C. Como você identificaria esses metais sem dispor de um equipamento em um dia com temperatura de 25 graus? Bem, sabendo que o nosso corpo tem temperatura de por volta de 36, 36,5 graus Celsius, eu consigo perceber que o galho, que se funde a 29,8 graus, se eu puser na mão que está numa temperatura um pouquinho maior, ele vai derreter. Agora, o rubídio derrete a 39 graus. Então, a temperatura do meu corpo não é capaz de derreter o rubídio, a menos que eu esteja com febre bem alta. Então, colocando os dois metais na mão, o que derreter é o galho e o que não derreter é o rubídio. Número 4. Em um laboratório, foram obtidos os dados da tabela abaixo, relativos à propriedade específica de amostra de alguns materiais. Coloque as substâncias A, B, C e D em ordem
crescente de densidade. Bem, como todos têm o mesmo volume, é só observar a massa. Em ordem crescente é do menor para o maior. Então, a massa do D é menor, 0,12, depois o C, 0,13, depois o A, 115, e por fim o B, 174. E letra B. Construa um diagrama de mudança de estado para a substância A, partindo do estado sólido. Bem, a temperaturas inferiores a 80 graus, a substância está no estado sólido. Em 80 graus, se ela é uma substância pura, ela começa a se fundir e ela mantém esse patamar até que a fusão esteja completa. Daí a gente passa a encontrar a substância no estado líquido até a temperatura de 218 graus, que é a temperatura dada como temperatura de ebulição. Nesse momento, ela passa a se transformar para o estado gasoso e a temperatura permanece constante até o final do processo, quando o gás começa a aumentar a temperatura novamente. Número 5. Em Brasília, nas épocas de seca do ano, é um hábito comum espalhar recipientes abertos contendo água pelos cômodos da casa. O que acontece com a água e qual é a finalidade desse procedimento? Bem, se o ambiente está muito seco, a água evapora com muita facilidade por ser um líquido volátil. Então, evaporando, ela vai aumentar a umidade do ambiente, por isso deixar no quarto. O ambiente muito seco causa irritação nas mucosas, nariz, boca, olhos. Então, aumentar a umidade do ambiente evita alguns problemas respiratórios que acontecem em decorrência da baixa umidade do ambiente. A questão de número 6 eu falei que não precisava fazer, então a gente passa já para os exercícios síntese. Número 1. Certa quantidade de uma substância foi aquecida em um recipiente apropriado, sendo depois resfriada. O gráfico ao lado indica a variação de temperatura com o tempo e as mudanças de estado observadas durante o experimento. Observe o gráfico e faça o que se pede. Número 1. Registre em que trecho a substância é encontrada somente nos estados. Estado sólido, trechos A e J. No estado líquido, B e H. No estado gasoso, E e F. No estado sólido e líquido, nas temperaturas que correspondem à fusão e à solidificação, que são B e I. E no estado líquido e gasoso são as temperaturas que correspondem à ebulição e à condensação, D e F. Segundo item, registre, considere os valores T1 e T2 de temperatura e indique, letra A temperatura de fusão, T1, a temperatura de ebulição, T2, a temperatura de condensação, T2, e a temperatura de solidificação, T1. 3. A passagem de A até E envolve absorção e liberação de calor. De A até E é o trecho crescente do gráfico, então é a absorção de calor, ele está esquentando. São transformações endotérmicas. E a passagem de F até J envolve a absorção e liberação de calor. Liberação é o trecho decrescente do gráfico. Então, são mudanças exotérmicas. Número 2. A ilustração mostra uma série de eventos denominados ciclo da água. A evaporação da água forma massas de ar úmido, que, quando resfriadas, formam as nuvens. A água então volta à superfície, alimentando as fontes subterrâneas de água, aquíferos, rios, lagos, etc. Antes de evaporar novamente, fechando o ciclo. A água, quando cai sob forma de chuva, dissolve os gases presentes no ar, oxigênio, nitrogênio e também o gás carbônico.
Nas regiões onde o ar é poluído, existem outras substâncias como óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, que também se combinam com a água, formando ácidos, tornando a chuva mais ácida do que o natural. Nesse caso, ela é chamada de chuva ácida. Com base no texto e seus conhecimentos, responda as questões. Letra A. Em que estado físico se encontra a água perdida na transpiração das plantas? Transpiração é sempre estado de vapor. Explica o aparecimento da água líquida na parte externa de um copo que contém água gelada. Bem, como a água do copo tem uma temperatura mais baixa do que o ambiente, a água da atmosfera, quando entra em contato com o copo, se condensa ali na superfície. Então tem gente que fala que o copo está suando, mas não é água que está saindo do copo, é água que já estava no ambiente condensando na superfície externa. Letra C. Qual é o gás que se encontra dissolvido na água que permite aos peixes respirar? Oxigênio. Se o peixe respira, vamos lembrar que a respiração é um processo celular que acontece lá nas mitocôndrias, né, que não precisa ter pulmões para fazer a respiração celular. As plantas, por exemplo, respiram, os peixes respiram, só que eles têm métodos específicos para retirar o oxigênio do ambiente onde eles vivem. Letra D. Qual água deve conter mais impurezas? A água da chuva recolhida em uma grande cidade ou recolhida em uma zona rural? A água da grande cidade, né? Porque vai ter mais gases poluentes espalhados pelo ar que vão se dissolver na água da chuva. Número 3. Em uma aula prática de ciências, a professora apresentou aos estudantes 3 copos, cada um contendo um líquido incolor diferente, que foram chamados X, Y e Z. Depois fez o seguinte experimento. Em cada copo introduziu 2 esferas maciças A e B. O resultado obtido está representado na figura ao lado. Observe a ilustração e ordene os líquidos X, Y e Z em ordem crescente de suas densidades. Então, do menos denso para o mais denso. O líquido Y é aquele no qual as 2 bolinhas afundam. Então, ele é o menos denso. As bolinhas são mais densas do que ele. O líquido X é o mais denso. É aquele no qual as 2 bolinhas boiam. Então, ele é o mais denso. E o líquido Z é o intermediário, porque uma das bolinhas boia e a outra afunda. Então, ele tem densidade intermediária. Agora, se eu quisesse incluir as bolinhas nessa comparação de densidades, ficaria assim: a bolinha tem densidade intermediária entre Y e Z, e a bolinha B tem densidade intermediária entre Z e X. 4. Se você colocar um copo contendo água e outro copo contendo álcool no congelador, após certo tempo vai notar que uma das substâncias congelou e a outra não. Qual delas congelou e por que a outra não congela? Quem congela é a água e o álcool permanece líquido. Porque o álcool não congela? Não, ele congela também, só que uma temperatura muito mais baixa do que os freezers domésticos conseguem atingir. Ele congela a temperatura de menos 117 graus Celsius. Isso é muito baixo. Passamos então para o desafio, o último bloco de atividades. Número 1. Se um sólido apresentar forma geométrica bem definida, pode-se determinar seu volume medindo e multiplicando suas dimensões. Porém, para determinar o volume de um sólido com formato irregular, conhecendo somente sua massa, sem conhecer sua densidade, pode-se proceder da seguinte forma. Aquele experimentozinho que eu fiz e mostrei no vídeo para vocês. 1. Coloque a água em recipiente graduado com uma proveta até o volume determinado. 2. Mergulhe o sólido de formato irregular no recipiente contendo água e verifique o novo volume. 3. A diferença entre o volume final e o inicial, o volume no segundo momento e o volume no primeiro momento, né,
é o volume do sólido. Com esse procedimento, podemos determinar a densidade do sólido utilizando aquela expressãozinha, D é igual a massa sobre volume. Observe que esse procedimento é apropriado para os sólidos mais densos que o líquido, ou seja, não adianta o objeto boiar, né? Com base nessas informações, resolva a seguinte questão. Um garimpeiro encontrou uma pepita de formato irregular de material que parecia ouro. Para verificar se era ouro mesmo, executou os seguintes procedimentos. Determinou a massa da pepita, 28,5 gramas. Colocou-a em um cilindro graduado contendo 100 ml de água e verificou que o volume final era de 103 ml. Então, aumentou em 3 ml o volume. Consultou uma tabela e verificou a densidade do ouro, que é de 19 gramas por centímetro cúbico. Qual foi a conclusão do garimpeiro? Vamos lá calcular, né? Bem, eu já sei que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, então 3 ml correspondem a 3 centímetros cúbicos. Dividindo a massa pelo volume, encontrei que a densidade da pepita é de 9,5 gramas por centímetro cúbico, que não corresponde à densidade do ouro, que é de 19 gramas por centímetro cúbico. Então, o material encontrado pelo garimpeiro não é ouro. Número 2. Eu tenho 2 frascos, A e B, contendo líquidos transparentes e após um certo tempo, o frasco A permanece com o mesmo volume de líquido e o frasco B, o volume do líquido reduziu bastante. Aí pede para associar os frascos A e B com álcool e com a água. O frasco A é a água e o frasco B é o álcool, porque o álcool é mais volátil do que a água. Número 3. Tem 2 imagens aqui, uma de um rio e fala sobre as reservas de água doce do Brasil e uma de plantação de cana e fala sobre o álcool etílico. Logo embaixo vem 2 gráficos, o gráfico de temperaturas da água e o gráfico de temperaturas do álcool, que a gente já viu também na aula, né? A respeito das 2 substâncias, responda. A água do rio Amazonas, submetida a um aquecimento, apresentará temperatura de ebulição constante? Não, porque a água de um rio nunca é uma água pura, é uma mistura. Então, a temperatura de ebulição varia, ela não apresenta esse gráfico aqui, tá? A água pura não é a água tratada, não é a água mineral, é água destilada. Ela tem que passar por um processo de purificação. A gente não bebe água pura, a gente bebe água misturada com algumas outras substâncias. 4. Sabendo que o gelo apresenta uma densidade de 0,92 gramas por ml, observe a ilustração e responda. O líquido contido no copo B é álcool ou água? É álcool, porque o gelo boia na água, né? A densidade da água é 1 e a densidade do gelo é um pouquinho menor que 1. 5. Em cada um dos sistemas apresentados a seguir, a fase sólida é um bloco de gelo e a fase líquida pode ser água, álcool ou uma mistura dos dois. Então, vamos analisar as alternativas. 1. A fusão parcial do gelo em A pode levar à situação apresentada em C. Sim, em A a gente tem álcool. Se o gelo começa a derreter, começa a liberar água para o sistema. Então, a densidade do líquido vai aumentar. 2. A fusão parcial do gelo em B pode levar à situação representada em C. Não, em B nós já temos água, então a densidade não vai aumentar. 3. A adição de água ao sistema B pode levar à situação em C. Novamente, não. O gelo derretendo já seria uma adição de água. 4. A adição de álcool ao sistema B pode levar à situação em C. Aí sim, adicionando o álcool, a densidade seria reduzida. Ai, glória a Deus, terminamos.
Bem, gente, terminamos a correção. Qualquer dúvida, você já sabe o horário que eu estou disponível no Google Sala de Aula para atender todas as dúvidas de vocês. E na próxima aula eu já vou passar um trabalhinho para vocês começarem a fazer, valendo notas do trimestre, hein? Então, até a próxima aula.